Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, instruções de montagem. E aqui pessoal, eu vou mostrar e explicar para vocês como fazer o balão de ar, né, da miniatura do Scania 111S. Então pessoal, são dois balões, né, um de um lado e outro de outro, certo? Bem como também no Scania LK, que inclusive é o mesmo balão de ar, certo? Como eu já tinha explicado no vídeo anterior, que no LK o balão de ar fica abaixo da caixa de bateria, correto? Já no 111S, a caixa de bateria fica logo atrás do balão de ar, certo? O balão de ar fica por trás do estribo da cabine, certo? Fixado no chassi e em seguida a caixa de bateria, certo? E logo atrás os tanques de combustível. Então pessoal, aqui olha, eu estou utilizando um cano de PVC de 32 milímetros, certo? Para fazer. E aqui eu vou cortar ele no tamanho e lixar ele no esquadro, né? Da forma que eu mostrei para vocês, lixando as peças para fazer a caixa da bateria, certo? Tem que lixar no esquadro e fazer o fechamento das duas pontas com PVC de 4 milímetros, certo? Porque balões de ar, eles são arredondados, as duas pontas, né? Não são retos, certo? Eles são um pouco arredondados, ok? Então, pessoal, aqui tem que cortar no tamanho certo, ok? E lixar as duas pontas de forma que fique no esquadro, certo? Para ficar uma peça perfeita, ok? As duas pontas aqui que eu vou utilizar é PVC de 4 milímetros, certo? Para fechar aqui as duas partes aqui e depois finalizar dando o acabamento, certo? Aqui também tem esta peça aqui, que é o suporte dele, né? É o suporte do balão de ar, na Scania 111S. No Jacaré, ele é o 111S, certo? Já no LK, né, ele é diferente, certo? O suporte é diferente, porque ele tem que fixar tanto o balão de ar quanto a caixa de bateria no LK, certo? Já aqui no 111, né, que o pessoal chama Jacaré, ele é dessa forma, certo? Então, pessoal, vamos lá para dar o acabamento aqui nessa peça e também no balão de ar, ok? Então, pessoal, aqui eu já cortei, né, o tamanho que vai ficar aqui o corpo do balão de ar, né? Aqui tem 4,5 centímetros de comprimento, ok? 4,5 centímetros de comprimento, certo? E aqui agora vem o fechamento das duas pontas, certo? Que eu vou utilizar uma placa de PVC de 4 milímetros, certo? Para fechar aqui. E como eu expliquei para vocês já, que as pontas, né, de balão de ar não é reta, certo? Ela é arredondada, tanto um lado quanto o outro, ok? Então, pessoal, aqui o cano é de 32 milímetros, certo? O balão de ar do 111S Jacaré e também o balão de ar do Scania LK, né? O diâmetro deles é bem mais do que os balões de ar dos Scania mais modernos, como o T113 e o R113, certo? Os balões de ar são de um diâmetro maior, ok?
E também aqui, pessoal, tenho o suporte, né, do balão de ar para a miniatura do 111S, né, o jacaré. Então, pessoal, aqui, essa parte aqui, olha, essa quadrada que tá com o furo, ela vai ser dobrada para cá, dobrada em L, né, que ela vai ficar na parte inferior do chassi, é onde vai aparafusar, certo? Aqui vai ficar na lateral do chassi e aqui na parte inferior do chassi. E essas duas partes aqui, elas vão ser dobradas, né, aquecidas e dobradas, né, acompanhando aqui o balão de ar, certo? Aí eu vou aquecer e dobrar, elas são dobradas dessa forma, certo? Então, pessoal, PVC de 3 milímetros para fazer aqui o suporte, certo? Olha aí para vocês verem, a gente vai dobrando, nele já vai ficando, né, já com o aspecto de arredondado, certo? Aqui é só aquecer qualquer pouco aqui, né, e eles já vão ficar dobrados, redondo, acompanhando aqui os 32 milímetros, que é do corpo do balão de ar. Ok? Então, pessoal, aqui eu já dobrei, né? Como eu expliquei para vocês, primeiro a gente dobra esta aqui, né? Nesse sentido, né? Para ficar para dentro. Que aqui, essa parte aqui vai ficar na lateral do chassi. E esta aqui que tem o furo para aparafusar, ela fica na parte inferior do chassi, certo? E aqui, olha, ele está encaixando perfeitamente o diâmetro aqui do balão de ar, né? Fica certinho aqui com o suporte, ok? Como eu expliquei, né? A gente vai aquecendo aqui e dobrando, né? Dobrando no próprio cano de PVC de 32 milímetros, certo? Apoia uma parte assim, olha, né? E aí, aqui a gente vai aquecendo, né? E moldando ela, certo? Fazer com as duas peças, até que ele fique de uma forma correta, ok? Bem, aqui é o suporte, pessoal, o suporte do balão de ar do 111. Do 111S Jacaré, certo? No LK é aqui por baixo da bateria, ok? Também vou mostrar para vocês a questão aqui do LK, certo? Já fiz um vídeo anteriormente, porém não foi utilizando o PVC na caixa de bateria, certo? Também no balão de ar não foi utilizando PVC, certo? E aqui eu estou mostrando para vocês de uma forma definitiva, né? O material mesmo a ser utilizado, tanto caixa de bateria quanto os balões de ar. Lembrando, pessoal, que vai precisar de duas peças dessa, certo? Porque tanto o 111S quanto o Scania LK, ele tem dois balões de cada lado, certo? O 111 tem um de um lado do chassi e o outro é do outro. Bem como as baterias, é uma de um lado e a outra de outro, ok? Então, pessoal, agora eu vou colar aqui as duas pontas, né? E aí mostrar para vocês dando o acabamento, certo? PVC, pessoal, é um dos melhores materiais para a gente trabalhar com miniaturas, certo? PVC, a gente faz muitas peças, né? Muitas mesmo, uma infinidade de peças utilizando PVC. E um ponto muito positivo do PVC, pessoal, é que a resistência da peça, né? Uma peça dessa a gente pode pegar ela e jogar, né? Ela não quebra, né? Não deforma nada, né? Ela fica intacta, certo?
E também, pessoal, a questão de peso, né? Vamos supor, se eu faço um balão de ar desse aqui em madeira, né? Ele maciço, como se diz, né? Ele fica pesado, certo? E fazendo dessa forma aqui, ele fica bem mais leve, resistente e ao mesmo tempo bem leve, certo? Colar aqui a outra parte. Então, pessoal, aqui tá colado as duas pontas, né? Agora eu vou dar o acabamento primeiro para ficar cilíndrico aqui, igual no corpo do balão de ar. E depois eu vou dar o acabamento arredondado, ok? Aqui, pessoal, agora eu já colei, né? E dei um acabamento. Olha para vocês verem, né? Deixando aproximadamente 1 milímetro, né? Ou até menos, né? Em relação a mais em relação ao corpo aqui do balão de ar, certo? Lixei na lixadeira, né? Para andar mais rápido. E agora o acabamento para ficar do mesmo diâmetro, né? Feito o acabamento manual. Aí vocês vão fazer o acabamento dessa forma, né? Aqui é rápido, pessoal. Aqui é rápido, né? Para fazer, porque tem que deixar ele com o mesmo diâmetro, certo? E depois, aí agora fazer as duas pontas aqui, como eu disse, né? Que são arredondadas, ok? É bem simples, pessoal, não tem nenhum segredo para fazer, né? É dessa forma que eu tô mostrando aqui para vocês, certo? Que qualquer um pode fazer, né? Um balão de ar assim, utilizando o cano de PVC. Tanto pode se fazer esses do Scania 111S e LK, como também o mesmo processo aqui de fabricação. É a mesma coisa para fazer do T113H, o R113 e qualquer outro balão de ar, certo? Pode ser feito dessa mesma forma aqui, pessoal, que eu estou mostrando aqui para vocês. Aqui eu já lixei, pessoal, com lixa 60, né? Lixa 60, aqui colada na madeira, como eu expliquei para vocês. Lixa assim, né? Para deixar o mesmo diâmetro aqui das duas pontas que eu colei, né? Deixar no mesmo diâmetro aqui do corpo do balão de ar, certo? E aí agora vem a lixa 180, né? 180 e vocês vão lixar dessa forma para dar o acabamento, né? Já pode se aplicar o acabamento nessa parte agora. E ficando por último o acabamento arredondado aqui das duas pontas, certo? PVC, pessoal, é um material que a gente lixa, né? E ele fica com um acabamento muito bom, né? Um acabamento de primeira mesmo, certo? E também as peças feitas em PVC, elas requerem uma menor quantidade de primer, né? Na hora
da pintura, né? Pelo fato de que o acabamento fica muito bom, então reduz muito o material na hora de fazer a pintura, certo? O acabamento aqui do PVC, né? É incomparável, né? Não existe madeira, não existe MDF que fique com o acabamento da forma que o PVC fica. Então, pessoal, aqui já está dado o acabamento, né? Está todo em um único diâmetro, 32 milímetros, certo? E agora, pessoal, o acabamento arredondado que eu falei, né? Desde o início, é aqui, né? Nas duas pontas, certo? Porque não é dessa forma, não. Ele é balão de ar, as duas pontas, eles são arredondados, certo? E aí, vocês podem fazer manualmente também, né? Desta forma aqui, olha. Não havendo a necessidade de fazer em torno, não, certo? Dá pra gente fazer um balão de ar tranquilo, né? Utilizando cano de PVC. Basta colar as duas pontas, né? Utilizando PVC de 4 milímetros, certo? E depois dá o acabamento arredondado. Então, pessoal, aí a gente vai lixando dessa forma, né? Até quando ele chegar neste alinhamento aqui, ele já vai estar bem arredondado aqui, certo? E a gente pode deixar 1 milímetro aqui, né? No caso, a gente vai deixar 1 milímetro aqui, e aí vai ser tirado 3, né? De 3 para 0 aqui, no centro é 0, e 3 em todo o diâmetro aqui, certo? Porque esse PVC que eu utilizei aqui é o de 4 milímetros. Então a gente vai dar um acabamento tirando 3 aqui e ficando a 0 aqui no centro, certo? Então, pessoal, aqui eu já fiz o acabamento para vocês verem aqui em uma ponta. E olha aí, olha. Fica arredondado e fica um serviço perfeito, certo? Um serviço muito bom mesmo. Totalmente em PVC, certo? E aqui vou fazer o acabamento aqui para vocês verem, ó. Já lixei, né? E já deixei, já tá praticamente aqui arredondado, certo? E agora, né, finalizar aqui dessa forma, né, que vocês vão lixar, né? Lixar sempre procurando deixar de uma forma que ele fique arredondado, certo? Porque as duas pontas de balões de ar, eles não são retos, certo? Eles são arredondados mesmo. Não é tão arredondado, mas é bem um pouco mais redondo, né? Não ficando reto não, certo? Aqui, pessoal, estou utilizando aqui na madeira aqui a lixa para massa número 60, né? Número 60 para fazer o trabalho aqui inicial, certo? E depois o acabamento é feito com a lixa 180, né? Também para massa. A gente pode lixar o PVC também utilizando a lixa d'água, né? Para lixar molhado, né? Mas para quem não queira fazer lixando com lixa d'água, tem que estar molhando, né? Pode-se utilizar aqui a 180, certo? Então, pessoal, aqui, né, o acabamento
arredondado já tá feito, né? Com a lixa 60, certo? Eu olhei para vocês verem, ficou 1 milímetro aqui, como eu disse, né? 1 milímetro, e a gente tirou de 3 para 0, certo? Que este PVC, ele tem 4 milímetros de espessura, ok? Então, pessoal, agora aqui, olha, é um pouco arredondado, né? Não é de quina, né? Então, vocês vão lixar dessa forma, né? Tirando a quina, certo? Tirando a quina. Aqui é só lixar, pessoal, tirando a quina, né? Aqui é bem de leve que a gente vai lixar, certo? Só para não ficar a quina mesmo, certo? E aqui vocês podem fazer dessa forma, né? Colocar a lixa na palma da mão, né? E girar aqui, certo? Que ele vai lixando uniforme, né? Ou também pode se fazer dessa forma, né? E lixando sempre aqui pelas bordas aqui para ficar arredondado, ok? Mas e não é nenhum segredo não, certo? É feito dessa forma mesmo. Aqui eu estou dando já o acabamento com a lixa 180, lixa para massa, né? 180, certo? E aqui vocês vão fazer dessa forma, olha, para dar o acabamento também arredondado aqui, certo? Porque não é de quina não, ele é arredondado, certo? Então, pessoal, tá aqui, tá pronto, né? O balão de ar da Scania 111S, certo? E também é o mesmo utilizado no Scania LK, certo? É o mesmo utilizado no Scania LK. No Scania LK, ele fica aqui abaixo da caixa de bateria, certo? Já no 111, ele fica aqui preso ao suporte dele e fica na frente da caixa de bateria, certo? Então, pessoal, aqui é o suporte, né? Expliquei para vocês. Dobrar primeiro essa parte. Esta parte aqui fica na lateral do chassi e esta na parte inferior do chassi. E dobrar essas duas peças aqui, certo? Já acompanhando aqui o diâmetro do cano, né? Que é de 32 milímetros, certo? E agora também vou mostrar para vocês como fazer o suporte aqui para fixar do Scania LK, ok? Então, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês a diferença entre o suporte da caixa de bateria do LK para o 111S, né? Este é o do 111S, certo? Ele fica esta parte aqui fixado na lateral do chassi e esta parte aqui, né, como eu já expliquei no vídeo anterior, certo? Ele é aparafusado aqui, certo? E no do LK, ele é um pouco diferente, né? Ele tem essas duas partes aqui mais largas, certo? Que é onde fixa no chassi de um lado e de outro, ok?
E este furo aqui no centro, ele é responsável por fixar a caixa de bateria. E essa parte aqui, ela é dobrada em L, certo? E é onde fica fixado o balão de ar. E aqui fica por baixo da caixa de bateria. Ok? Então, pessoal, aqui tem o desenho dele, né? No PDF. O desenho desta peça, né? Só vocês seguir aqui pelo desenho que vai fazer esta peça, ok? Então agora eu vou lixar, dar o acabamento e dobrar para explicar para vocês como furar e aparafusar, ok? Então, pessoal, aqui eu já fiz o suporte da caixa de bateria do Scania LK, né? E como eu disse, tem aqui o desenho no PDF, que é só vocês acompanhar aqui pelo desenho, que a peça vai sair exatamente igual esta, ok? Aqui, pessoal, é só aquecer, né, para dobrar, já depois da peça feita, dada o acabamento. Vocês podem prender na morsa e dobrar um pouco a frio, certo? Depois aquecer um pouco. E de preferência que vocês façam uma peça tipo esta daqui. São duas madeiras de 2 centímetros de espessura, 4,5 de largura, certo? E o comprimento aqui é 17 centímetros, certo? Que facilita bastante para fazer essas dobras, certo? A gente aquece o PVC, coloca ele aqui, olha, certo? E aí a gente dobra. A gente dobra e apoia com uma madeira aqui uns 30 segundos, certo? Só mesmo tempo para ele esfriar e já ficar a peça moldada, certo? Essa peça aqui eu utilizo para furar cardan, entre outras coisas, certo? E também para fazer dobragem assim de peças de PVC, né? Porque fica perfeita as dobras, certo? Então, pessoal, como eu disse, esta parte aqui ela vai ficar fixada na lateral do chassi, certo? Primeiramente, a gente vai montar o balão de ar, certo? Vocês vão furar, né, alinhado aqui, e vocês vão montar primeiramente o balão de ar, certo? Aqui é do Scania LK, pessoal. Scania LK. O balão de ar fica por baixo da caixa de bateria. Não é difícil de fazer não, pessoal. Não tem nenhum segredo para fazer a peça não, certo? Tá aí, já tá fixado, né, o balão de ar. E agora a caixa de bateria. A caixa de bateria vai ser fixada aqui. Pronto. Já foi fixado o balão de ar primeiro. Depois vocês vão fixar a caixa de bateria. E por último fixar o suporte na lateral do chassi, ok? Lembrando que a caixa de bateria ela fica mesmo no alinhamento acima do chassi. No Scania LK ela fica com alinhamento acima do chassi, ok? Então, pessoal, é desta forma, né? Mostrei para vocês aqui no vídeo anterior do suporte da caixa de bateria do 111S, né? O jacaré. E agora aqui mostrei como fazer o balão de ar e também o suporte aqui para vocês estar fazendo aí do Scania LK, ok? Lembrando que são duas caixas de bateria
2 suportes e 2 balões de ar, certo? Que é um de um lado e outro de outro, certo? Então, pessoal, é dessa forma aí, né? Não há segredo para fazer, olha, para vocês verem, né? Que é tudo como eu fiz aqui, mostrando, certo? Como fazer. E também todo o acabamento feito manualmente. E fica o serviço perfeito, né? Lembrando também que na hora da pintura, né? A economia de primer, de tinta aqui nas peças feitas em PVC, a economia é o dobro ou até mais, né? Em relação às peças feitas em madeira ou MDF, certo? Então, pessoal, valeu, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.